noite, começando agora a nossa transmissão ao vivo. Atrasei um pouco, estava dando uns probleminhas ali de ajuste no YouTube e ainda continua sem ter a transmissão em tempo real do YouTube. Mas isso são detalhes, espero que amanhã eu consiga corrigir isso em tempo mais hábil. Realmente foi agora, estava funcionando e faz parte aí, né, do processo. Mas estou muito feliz de estar aqui nesse momento, de iniciar essa jornada da liberdade sistêmica. Serão aí 4 dias, espero que a gente possa fazer uma grande troca e que possamos aí juntos aprender realmente alguns detalhes, algumas coisas novas e principalmente para que a gente vá direto ao ponto do que significa quebrar ciclos repetitivos, identificar esses padrões de repetição, por que isso acontece tanto na nossa vida, né? E isso é o que a gente vai poder aí conversar no final aí da aula, se alguém puder fazer algumas perguntas. E o convite já vou estendendo desde o princípio. A gente tem uma comunidade, né, um grupo privado dentro do Facebook que se chama Teia da Liberdade Sistêmica. E quem ainda não entrou nesse grupo, lá realmente a gente vai poder compartilhar um pouco mais. Vou com certeza me dispor a responder a todas as dúvidas, perguntas a respeito de cada dia e do que a gente for conversando. Hoje eu vou trazer para vocês aí, inclusive, uma forma, o primeiro passo para a gente descobrir realmente quais são os nossos ciclos. Então, em primeiro lugar, né, eu acredito muito que Deus, o universo, a luz, o eterno, infinito, seja o nome que você acredite, siga, filtre as minhas palavras se assim for preciso, mas ele conecta e reconecta as pessoas no momento certo, no tempo dele, e por algum motivo aí a gente vai tá junto, com certeza, porque há algo aí pra gente trocar nesses dias. E estamos sempre, né, interconectados, como uma teia realmente, né? Uma teia que faz com que de alguma maneira a gente tenha algo entre mim, entre você, entre todos nós que fizerem parte desse grupo aí, para aprender, para ensinar e para evoluir com toda certeza. E ciclos e padrões de repetição. Se eu perguntasse logo de cara para você, né, qual é o ciclo repetitivo que você vive na sua vida? Você consegue de bate-pronto identificar? Consegue imediatamente dizer qual é a repetição de comportamento, de padrão que você vem vivendo ultimamente? Seja isso na área afetiva, seja na área profissional, no financeiro, em alguma área da tua vida. Qual é aquela situação que passa um tempo e de repente de novo acontece? Você consegue ter clareza desses momentos? Falo para você assim, que foi uma busca para mim por muito tempo, né? Para entender. Eu só conseguia perceber isso principalmente quando, nossa, isso já me aconteceu. E eu parava para pensar, voltava um pouquinho no tempo e falava, nossa, tem uns 4 anos eu vivi uma situação parecida. E aí eu ficava buscando dentro de mim, mas o que acontece? Por que esses loopings, né, vira e mexe, voltam para a nossa vida, independente da área que for? Mas vivemos sim essa repetição aí em vários setores da nossa vida. E tem às vezes algum setor que fica muito mais marcante, né? E é justamente essa a proposta desses 4 dias. Identificar mesmo, descobrir os padrões e os ciclos repetitivos e encontrar dentro deles principalmente a força e a solução, para que a gente seja capaz de fazer as mudanças necessárias e
e fortalecidos, aí sim ir em direção a algo completamente diferente. Porque eu só vou conseguir fazer uma quebra de padrão quando realmente eu identifico e encontro o verdadeiro significado e aprendizado, que ali dentro se instalou e vem nessa maneira, nessa forma de ir e vir para as nossas vidas, trazer o para onde nós vamos depois disso. Porque realmente assim, às vezes a gente quer tanto alguma coisa, está prestes a alcançar, a conquistar, e vem alguma situação que se repete na nossa vida, e quando a gente vê, a gente está dando um looping grande aí e começando tudo de novo, né? E passa o tempo, e quando a gente vê, a gente entra na rotina de novo e entra mais uma vez nas situações que a vida vai nos conduzindo, e aquilo vai para debaixo do tapete, vira um stand-by, e de repente vem um gatilho, vem uma outra situação, e quando você vê, essa repetição de padrão está acontecendo na nossa vida. E o X da questão, né, que a gente fala mesmo, é quando a gente percebe que é necessário mudança. E essa palavra é muito bacana porque, ao mesmo tempo, ela pode me trazer uma sensação de tudo que eu quero, e, paralelo a isso, um desconforto tremendo. E a questão de como promover essas mudanças, a maneira como eu posso agir de uma forma diferente, isso daí, acredite, né? Nós vamos trabalhar passo a passo numa construção. E esse assunto sobre como agir, a exata rota mesmo do que fazer depois que você descobrir os seus ciclos e padrões repetitivos, é o assunto que a gente vai trabalhar no nosso quarto dia, na sexta-feira. Antes disso, o que eu quero começar hoje é o princípio de tudo. Qual é o primeiro passo nessa jornada? Autorresponsabilidade. A palavra basicamente é isso. E vou fazer só uma pequena reflexão. Vocês que estão aqui assistindo já aqui com a gente, vou te convidar a fechar um pouquinho o olho. Fecha mesmo e sente só a historinha que eu vou te contar. Autobiografia. Primeiro capítulo dessa autobiografia. Eu vou andando pela rua e nessa rua há um grande buraco na calçada. Eu caio nesse buraco. Estou perdida, estou perdido, não sei o que fazer. Não é culpa minha. Eu demoro muito tempo para encontrar a saída. Segundo capítulo. Caminho pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada. Provavelmente o mesmo buraco. Faço de conta que não vejo. Eu volto a cair. Não posso crer que eu tenha caído no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Eu levo bastante tempo para sair dali. Terceiro capítulo. Ando pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada. Ele está ali. Eu caio. É uma rotina, mas eu tenho os olhos bem abertos. Sei onde estou. E é culpa minha. Eu saio dali rapidamente. Quarto capítulo. Vou andando pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada. Eu desvio dele. Quinto capítulo. Eu vou por outra rua. Essa é só uma adaptação de uma metáfora tibetana que se chama O Buraco. E ela nos fala justamente dessas armadilhas e desses padrões que repetimos. No primeiro momento, na maioria das vezes, com certeza, inconsciente.
Mas eu caio uma vez, eu caio a segunda vez, a terceira vez já começa a se tornar algo que, enquanto eu continuo criando a projeção, enquanto eu não assumo a responsabilidade por cair no mesmo buraco, eu não consigo encontrar as saídas. Eu continuo sempre buscando justificativas, desculpas e argumentos para poder me confortar daquele tombo ou daquela situação em que a gente está vivendo. Esse é o primeiro passo da jornada da liberdade sistêmica. Autorresponsabilidade. Como assumir e enxergar que eu sou responsável por situações que acontecem comigo na minha vida. Sejam elas boas ou ruins. As boas até é muito fácil, né? Da gente se intitular responsável. Mas somos também responsáveis. E aí o primeiro passo que eu falo para você, o que é? Aceitação. Aceitação de que você sim é responsável por tudo o que acontece com você. 100% responsável. E o que acontece quando você assume a responsabilidade? O momento em que você parte desse princípio de aceitar, independente nesse primeiro momento, acredite e busque enxergar dessa forma. Nesse primeiro momento, sem ressalvas, sem racionalizar tanto, mas simplesmente aceitando que você é sim responsável por tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Eu sei que não é fácil falar isso, é desafiador. E é desafiador partir desse pressuposto de que eu sou responsável até mesmo por situações que estão fora do meu controle. Mas são as paredes que nós vamos criando em torno de nós mesmos, como uma grande defesa. São paredes das nossas próprias culpas, do nosso medo, da raiva, de angústias e tristezas, até mesmo do egoísmo e principalmente paredes da nossa ansiedade. A gente quer muito que as coisas saiam como nós pensamos e esquecemos da nossa grande teia, desse emaranhado todo de pessoas e com todos os seres com que a gente convive. E a sociedade, o planeta e o mundo em que a gente vive. E tudo sim se torna uma reverberação e se torna um reflexo. E estamos aqui para algo muito maior, para uma grande evolução interna e com toda certeza externa. Então é desafiador por isso, porque quando a gente se depara com algumas situações, bate de encontro com medos, com essas culpas, com raivas, com essas projeções. E o tempo todo a gente fica buscando os culpados disso. Ao passo de que se eu começo a me questionar e a me perguntar o que estou eu fazendo para que isso aconteça comigo? O que foi que em algum determinado momento, em alguma situação, algo aconteceu, ou eu fiz, ou eu venho repetindo, mesmo que inconsciente, mas se eu não der apertar a teclinha pause, né? Não der uma parada nisso, eu não vou conseguir achar o caminho, muito menos a resposta, porque eu continuo do lado externo. Agora, a hora que eu realmente falo, tá, eu aceito, eu assumo a autorresponsabilidade, automaticamente eu começo a ter outros ângulos de percepção, eu começo a visualizar outras oportunidades diferentes daquelas que eu vinha tendo. E aí sim, eu posso focar, né, e ter um olhar para a solução, porque enquanto eu continuo no a culpa não é minha, e é o mesmo buraco, é o mesmo tombo, é a mesma situação, o meu dedo está sempre atraindo o mesmo tipo de relacionamento, vira e mexe o meu financeiro, eu entro no caos, eu nunca tenho dinheiro para nada. Quase escapou. Eu tô olhando o problema.
Eu nunca paro em profissão nenhuma, o tempo todo eu tô vivendo problemas, porque na minha casa as coisas não funcionam, meus pais vivem brigando, o caos se instala, eu consigo enxergar N coisas acontecendo ao meu redor e não percebo que é porque os meus ângulos de perceber as situações, elas estão externos. Eu não estou buscando enxergar o que eu preciso fazer de mudança aqui comigo para que eu não caia nesse mesmo buraco. E é isso que nós vamos construir nessa jornada, durante esse processo todo. E a gente vai aprender a olhar solução, porque realmente, assim, né, essa é uma reflexão muito interessante. Quando eu começo a falar, tá, o que eu preciso fazer para mudar isso? Eu saio do problema, eu saio do sentimento de vitimismo que a gente acaba muitas vezes se colocando, da necessidade do tenha dó de mim. E se tem uma coisa que a gente vai conversar muito sobre isso no terceiro dia, sobre vitimização, é a despotencialização. Sempre que ou eu tenho dó de alguém, ou alguém tem dó de mim, isso despotencializa em nível hard mesmo, em algo muito elevado. Então, ter dó de alguém, pode ter certeza que se você tem dó de alguém, você está tirando a força dessa pessoa. E vice-versa, se você entra na circunstância da vida e, poxa, você não está com dó de mim, quem está ficando sem força é você também. E então, mas essa parte aí nós vamos conversar na quinta-feira, quando a gente falar resgatando aí a nossa origem, né? Que o passado é referência, não é residência, reconhecendo a nossa origem. Isso a gente vai detalhar mais a fundo aí. E decisões, né? Quando a gente fala de autorresponsabilidade, a hora que a gente assume essa responsabilidade de algo, decisões precisam ser tomadas. E quando a gente fala dessas decisões que precisam ser tomadas, aí vem um ponto muito interessante, que é o da procrastinação. É o momento em que muitas pessoas sabem que precisam tomar alguma decisão, porém isso vai gerar mudanças, e toda mudança faz com que você precise sair da zona de conforto. E o sair da zona de conforto do quentinho, daquilo que está aparentemente, mesmo que dentro de um caos, mas funciona de alguma forma, faz com que a gente continue nessa média, continue mantendo o mesmo ritmo e não tome a decisão que precisa ser tomada, mesmo que isso no primeiro momento crie um impacto e gere desconfortos não só para si, mas para algumas situações e pessoas que estão ao seu redor. Porém, quando você sabe realmente o que você quer, aonde você definiu aquilo que você precisa mudar, quebrar de padrão, porque tem momentos em que a gente precisa dar um basta nessa virada, nesse ciclo o tempo todo em que a gente fica vivendo. É um momento em que você realmente assume para você, porque se você não fizer, acredite, de alguma maneira a vida vai fazer com você. Algo ou alguém vai acontecer, porque nós temos um curso, nós temos uma rota a seguir. E a vida sempre vai conduzindo a gente para que isso aconteça. Por isso essas repetições de padrões. Muitas vezes é para ali, para ficar tocando você naquela feridinha e falando, tá aí uma grande correção que você precisa fazer para você dar um passo seguinte e ir para um novo momento. E não, aquela frase, né? Se não vem a mim por amor, vem a mim pela dor. É algo que, se a gente for aprofundar nessa reflexão, realmente assim a gente percebe que os sinais, eles vêm de todas as formas. A gente recebe mensagens dessas mudanças que são importantes e necessárias de várias maneiras, tanto no que está acontecendo ao redor, com alguém próximo, algum amigo próximo, alguma situação muito semelhante à sua.
dentro de casa, ou num filme que você assiste, numa identificação às vezes tão grande que você tem, ou até mesmo um livro, mas de alguma maneira você vai recebendo sinalizações, você vai ouvindo e recebendo as mensagens para você. Só que é aquilo, né? Muitas vezes a gente quer fazer aquelas paredes que a gente faz, que a gente constrói ao nosso redor, como acreditando que isso vai nos proteger, é onde realmente faz com que a gente não enxergue aquilo que a gente precisa mesmo enxergar. E quando algo ou alguém ou alguma situação vem e nos dá aquela rasteira, e a gente culpa isso, né? Porque é aí que a gente, principalmente aí que a gente fala, a culpa não é minha, caramba, olha só, isso só aconteceu comigo porque foi alguém, porque foi uma situação, porque foi algo que realmente me provocou e me colocou nisso, foi uma grande perda, foi uma virada do avesso, um acidente, uma crise financeira, entre de várias formas. Mas isso faz com que muitas vezes a gente se torne cada vez mais ilhado dentro da gente mesmo. É como se a gente vai se isolando dentro de nós mesmos. E com esse isolamento, a gente cria grandes questionamentos. E esses questionamentos todos vão alimentando a nossa mente. A capacidade energética toda que você tem para poder colocar essa força, essa energia para construção, para criação, para desenvolvimento independente da área que for aí, você acaba perdendo muitas vezes essa energia por se sentir frágil internamente, principalmente por conta desses questionamentos. O teu pensamento fica o tempo todo olhando o quê? Olhando o problema. E quando eu olho o problema, eu vejo mais problema. Eu sempre, tenho um Jerônimo Telme, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele sempre fala isso, eu sempre tenho mais daquilo que eu vejo. E quanto mais eu alimento, quanto mais eu vejo o caos, quanto mais eu vejo o problema, mais eu vou ter disso. E faz todo sentido, porque nós somos sim co-criadores de uma realidade, somos capazes com toda certeza de mudar completamente a nossa vida a partir do momento que a gente decide. É desafiador? Pra caramba que é desafiador, porque vai exigir de você, vai precisar que você realmente se dedique, você vai precisar criar estratégias, vai precisar conversar com pessoas próximas, porque você vai ter que fazer determinadas escolhas, e dentro dessas escolhas nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo, e muitas vezes a gente escolhe desagradar a nós mesmos, desvalorizar a nós mesmos, apenas porque acredita que pode magoar ao outro. E aí são essas estratégias. O momento em que realmente eu assumir a autorresponsabilidade, eu começo a olhar de frente para as minhas vulnerabilidades. E dentro das minhas vulnerabilidades estão os meus maiores potenciais, a maior força de ação que eu tenho. Isso também nós vamos aprofundar bem na quinta-feira, quando a gente trabalhar que o nosso passado é referência. A gente vai trazer aí esse conteúdo de vulnerabilidades, que aí dentro se esconde um grande segredo. E uma das maiores formas de você realmente assumir o controle definitivamente da sua vida. E quando a gente está falando aí dessa fragilidade e de que a gente escolhe muitas vezes continuar na zona de conforto ou acreditando que isso vai passar, o outro vai mudar, foi só uma maré de azar, um momento em que realmente as coisas precisavam se ajustar, mas tudo vai ficar bem. Você percebe que você poderia ter optado mudar, em vez de deixar passivamente as coisas se acomodarem, porque por um tempo elas vão se acomodar, mas aquilo não foi resolvido e o ciclo vai se repetir novamente. Algo na tua vida vai voltar para tocar
nesse ponto ou nessa ferida realmente, e que você precisa olhar para dentro. Mas muitas vezes a gente opta por não mudar, baseado principalmente nas crenças. Crenças é tudo aquilo que eu acredito. Esse é o nosso assunto de amanhã. É tudo aquilo que eu acredito. E a gente vai remexer nas crenças. E vai perceber que muitas vezes eu tenho crenças extremamente possibilitadoras, positivas, mas da maneira como eu estou lidando com elas, eu transformo elas em limitantes. E vice-versa. Eu tenho muitas crenças limitantes que a forma com que eu mexer com ela, eu transformo ela em possibilitadoras. Porque nada vai mudar. É crença, caramba. E se é crença, eu acredito. Eu não posso contrariar algo que você acredita. Mas se isso que você acredita está te limitando, alguma coisa precisa ser mexida para que ela te facilite, que ela se torne possibilitadora. Essa que é a grande sacada dentro das crenças. E nós vamos trabalhar isso amanhã. Hoje, autorresponsabilidade, é chamar para si mesmo o para quê, por que eu vivo repetições de padrões, de ciclos e quais são eles. Como identificá-los? Há quem já saiba, há quem tenha grande consciência em que área da vida que repete o mesmo ciclo. Amanhã, das crenças, né, a gente vai falar também um pouco sobre decretos e acordos. Por que amanhã a gente toca nisso? Porque é onde se encontram essas crenças, mas a gente trazendo para hoje, inconscientemente, nós fizemos muitos acordos e muitos pactos, muitos deles declarados. Só que a gente perde a noção disso, a gente perde a consciência desses acordos que a gente foi fazendo ao longo da nossa vida. E muitas vezes desde pequenininho mesmo. A gente foi carregando esses acordos, esses pactos feitos muitas vezes com os nossos pais, com a nossa estrutura, a nossa infância, principalmente na nossa infância, onde a gente cria um mundo maravilhoso, baseado principalmente nos nossos super-heróis. E ali a gente criou muitas amarras. E é onde muitas vezes hoje, quando essas situações acontecem, esses ciclos se repetem e que a gente continua projetando para fora, não percebe que lá dentro, de alguma maneira, existe algum nozinho que vai precisar ser desatado. O mais importante é identificar. No momento que identifico o padrão, eu vou conseguir fazer um caminho para encontrar a raiz, aonde realmente, em que momento realmente esse nó foi dado, para que eu trabalhasse ele no decorrer da minha vida, para que eu vivesse várias situações que me jogam de uma forma ou de outra, para entrar em contato com aquilo que eu preciso apenas entender. E o momento em que eu entendo e eu posso sentir algo diferente em relação a isso, e nesse sentir algo, o meu posicionamento se torna outro, automaticamente eu vou sim quebrar esse padrão. E vou dar a Deus de uma vez por todas, isso eu te garanto, uma vez um padrão de comportamento quebrado, um ciclo repetitivo, rompido, nunca mais esse tipo de situação passa nem perto de você. É só realmente você querendo. E o querer, quando eu falo, é muito forte, porque realmente assim, não é mágica, gente. Não tem como você acreditar que um simples passe de mágica eu vou conseguir da noite pro dia esse grande milagre. Ele pode acontecer, mas de alguma maneira você precisa se esforçar um pouquinho. Algo você precisa ir em direção, alguma coisa você precisa fazer. E é importante assim, né? Principalmente a gente destacar que essas repetições dentro de nós acaba atraindo as situações que estão fora. E o momento em que isso se torna verdade, eu começo a olhar desde o momento em que eu acordo,
para tudo ao meu redor de uma forma diferente. Por que eu falo isso? O momento em que eu aceito que essas repetições ou as situações ou tudo que vai acontecendo está dentro de mim, e que com o que está dentro de mim eu crio tudo que está ao meu redor, eu começo a fazer já escolhas diferentes. Ao acordar de manhã, eu vou escolher o quê? Levantar correndo, desesperado, já atrasado, fazendo as coisas atropelando, muitas vezes discutindo, muitas vezes já insatisfeito ou criando internamente um conflito de confusão, porque alguém não realizou algo que eu estava esperando. Ou eu vou começar a fazer escolhas do tipo, por 5 minutos eu só vou abrir meu olho, vou agradecer o momento, sei que talvez seja um dia desafiador, há muitas coisas ainda no trabalho, financeiramente eu preciso me reequilibrar, afetivamente as coisas ainda não estão como eu gostaria, porém eu escolho sim acordar com calma, desejando que o dia seja produtivo, agradecendo a oportunidade desse dia. Isso daí eu posso fazer em 5 segundos, como eu posso fazer em 5 minutos, como eu posso fazer no tempo que realmente me fizer sentido. Mas é muito diferente. É o momento em que eu durmo, com o que eu durmo, com o pensamento que eu durmo. Se eu deito na minha cama já pensando que as coisas não estão legais, que as coisas não estão dando certo para mim, que a minha vida está um caos, que amanhã o meu dia vai ser virado do avesso, porque eu vou ter muita coisa para fazer, porque eu tô cansado, porque eu tô esgotado, porque o fulano tá conseguindo se dar bem, porque eu não tenho dinheiro para tal coisa, porque o meu relacionamento tá uma... E aí por diante. Porque meus pais isso, porque minha mãe me sobrecarrega, porque eu tenho que ficar correndo para cima e para baixo. E Deus do céu, para tudo. Eu durmo com isso, eu vou acordar como? Com tudo isso. Então são 2 momentos muito importantes. E isso é uma dica já que eu deixo nesse dia de hoje, nesse primeiro dia para vocês. Eu sempre vou despertar e conduzir o meu sono com aquilo que eu alimento a minha mente. Por isso que muitos cientistas, falam você adormecer assistindo uma televisão, ou mesmo dormir com a televisão ligada, no noticiário, o que for, aquilo entra no teu subconsciente, aquelas ondas, aquela frequência, ela vai fazendo parte de você. E muitas vezes passa coisas, filmes que você não faz nem ideia, mas aquilo está reverberando e você acorda muitas vezes, para quem tem esse hábito, tá? Um parênteses aí, para quem tem esse hábito de dormir com televisão, particularmente não gosto, eu, Cássia, não gosto de dormir com a televisão, mas é uma dica, tá? Porque realmente quer assistir, assiste, mas aqueles 5 minutinhos mesmo antes, você se conectar com algo de muito positivo, com algo muito bom para você, é muito importante, que vai fazer toda a diferença na construção do seu dia no dia seguinte. E então assim, o que fica muito claro é que as coisas não precisam ser assim. Todo mundo pode encontrar a cura, superar sim as paredes de proteção que acabou criando em torno de si mesmo, principalmente, para ocultar aí muitas vezes os receios, os medos, as inseguranças. De que maneira isso? Autorresponsabilidade. Basta olhar as verdades que toda situação, padrão e repetição esconde. E ao mesmo tempo encontrar o que? As mentiras que elas representam. Isso é uma frase que quando eu ouvi a primeira vez me impactou bastante. Quando a gente fala assim, poxa, olhar as verdades que as situações escondem e encontrar as mentiras que elas representam, é um paralelo forte, porque realmente existe muita verdade em todas as situações, e as mentiras estão aonde? Naquilo que eu sei que eu vou precisar fazer, que talvez eu precise decidir, precise mudar, e
prefiro muitas vezes não lidar com isso, procrastinar, ocultar, esconder realmente. Então é algo aí que a gente pode refletir, tá? É como se a partir do momento em que a lente, aquela lente que a gente coloca da dor, do sofrimento, em que a gente insiste muitas vezes em reviver, em contar uma história do passado, e quando a gente conta, cada vez aquele quem conta um conto aumenta um ponto, aumenta mesmo, e muitas vezes dependendo dessa lente que você está usando de dor ou de sofrimento, vai distorcer a verdade dos fatos, porque a mente mente para a gente mesmo, e dentro de uma mesma história, muitas vezes a gente vai ampliando ela, vai deixando ela de uma forma que, como se fosse assim, para tocar mais, a gente vai incrementando e no fundo a gente mesmo acaba acreditando muitas vezes nessa história. Por isso que qual a história que você conta da sua história. Quanto menos a gente distorcer a realidade, quanto mais a gente tirar essa lente da dor e colocar a lente do amor. Por que eu falo essa troca, da lente do amor? Porque a lente da dor, ela te mantém preso. E aí é uma escolha sua. Porque você quer se manter preso ao sofrimento. Você quer se manter preso ao padrão de pensamento. E toda vez que eu me mantenho preso a isso, eu alimento cada vez mais o meu ciclo repetitivo. E mantenho esse padrão de comportamento intrínseco dentro de mim. Mesmo que eu não esteja com a consciência disso, mas mantenho. E normalmente, esses pensamentos eles estão associados à tristeza, à rejeição, a abandono, e dentro de toda a história a gente encontra temas como esses. Isso é um fato, tá? E quando a gente agora coloca a lente do amor, o que você busca fazer com isso? Aceitação, autorresponsabilidade. A lente da dor é projeção. A culpa não é minha, e o mesmo buraco, uma, duas, quantas vezes for preciso. A lente do amor, eu caio no mesmo buraco, mas eu trago para mim a responsabilidade de que eu sei aonde está aquele buraco e que eu sei como sair dele, e eu tenho sim a possibilidade, a capacidade. E se eu preciso de algum recurso extra, eu vou atrás disso, porque o meu olhar, quando eu estou com amor, com a lente do amor, é a busca por solução. Eu não vou ficar buscando culpados, responsáveis, acusações. Eu vou assumir dentro de mim. Há algo que eu preciso trabalhar para lidar com isso. Já falei, é desafiador. Mas a hora que eu encontro qual é o ponto que eu precisava aprender, eu vou conseguir trabalhar isso de uma forma muito mais tranquila, suave e com muito mais clareza, podemos dizer assim. E os objetivos, eu começo a ter muito mais oportunidade de realmente viver os objetivos e os propósitos a que eu me coloco. O tempo começa a trabalhar ao meu favor. Enquanto eu continuo com essa lente da dor, o tempo nunca é possível. O tempo sempre está contra mim. Tudo aquilo que eu quero realizar, o tempo ele não contribui. Justamente por quê? Porque a energia toda está sendo desgastada, buscando o que mais eu vou ter de recurso para alimentar o problema, a frustração, o abandono, a rejeição, a decepção e as grandes expectativas, vamos dizer assim. Então lembre-se sempre disso, tá? Que trocar a sua lente da dor pela lente do amor é uma forma muito clara de você se pôr pôr as coisas nos seus devidos lugares e você se posicionar de uma maneira aí muito mais coerente e consciente. Se eu continuar vivendo em expectativas, continuar acreditando aí que as pessoas e os outros vão resolver, que um milagre vai acontecer na minha vida, realmente eu estou abandonando e deixando de lado a mim mesmo. Quanto mais eu coloco essa lente, vejo com amor as situações, as percepções da minha vida,
ela vai nivelando e vai medindo a quantidade de amor, principalmente, que eu tenho por mim mesmo. É a minha própria valorização. Porque eu sei que eu quero mudar, eu sei que eu quero que as coisas prosperem, eu sei sim que eu quero que as coisas todas deem certo. E que o sofrimento, a decepção, as expectativas são frutos, são efeitos de algo que eu preciso corrigir internamente. Porque eu quero amor, eu quero prosperidade, eu quero abundância, eu quero alegria, eu quero construir, quero compartilhar, quero colaborar, quero ter uma vida saudável. E quando a gente realmente tem o foco naquilo que a gente quer e realmente é verdade para você, é aonde você dá os passos em direção. Então, se as coisas estão de ponta cabeça, se tudo parece fora do lugar de verdade, aperta essa teclinha pause. Tem algo aí que você precisa assumir a responsabilidade. E tem um exercício? Tá bom, Cássia, entendi, fez sentido. E como que eu vou descobrir esses padrões repetitivos? Para quem, muitas vezes fica aí meio perdido no como construir isso. Como descobrir isso, um ciclo ou um padrão de comportamento, seja ele pessoal ou até mesmo um comportamento que eu percebo que eu trago da família e todo mundo na minha família faz isso. Bom, tem um exercício que é simples, eu vou passar ele agora para vocês, depois eu deixo no grupo. Tem o grupo, Teia da Liberdade Sistêmica, onde eu gostaria de convidar todos vocês, quem estiver assistindo aí esse vídeo. É só entrar nesse grupo, vai ter o botão aí, acesso ao grupo. E lá dentro é lá que a gente vai criar as discussões sobre essas aulas do Jornada da Liberdade Sistêmica. E a construção toda, porque no final realmente você vai ter uma rota muito clara de os passos a serem dados, porque você vai ter identificado o seu padrão, vai ter remexido e mexido nas suas crenças e vai ter reconhecido a sua origem e vai ter conseguido olhar para o seu passado realmente como agora uma grande referência, uma grande oportunidade de alavancar você em direção a todo o seu equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio mental e espiritual. Então, como que é esse exercício para você descobrir os padrões e ciclos repetitivos na tua vida? Então, o primeiro passo são notas. Por que notas? Tudo aquilo que a gente mensura, a gente tem a oportunidade de perceber numa linha do tempo a distância que se encontra de algo ideal e de algo não ideal. E a hora que eu observo a nota que eu estou dando, eu consigo olhar de uma forma muito mais clara. Então, independente da área que for, a gente vem falando muito aí desses 4 pilares, que é o relacionamento, relacionamento afetivo, relacionamento familiar, financeiro e profissional. E há várias áreas na nossa vida, desde intelectualidade, espiritualidade, hobbies, lazer, contribuição social, desenvolvimento pessoal, várias outras áreas da vida aí que você pode também, aos poucos, ir identificando esses padrões aí repetitivos. Então, notas, mensurar. Diante da nota, então vamos supor aí eu peguei a minha área profissional. Que nota eu dou para minha satisfação pessoal em relação a essa nota, a essa área da minha vida? Caramba, eu dou uma nota 8. Poxa, eu tô bem, tô satisfeita com o meu profissional. Tá, isso é verdade? É uma das perguntas que você tem que se fazer. É verdade mesmo? Eu tô mesmo satisfeita? Não, caramba, eu tô 5. Bom, sempre que tiver de 6 para baixo, tá? Diante da nota,
define o que te incomoda. E não quer dizer, poxa, não, eu dei 8 primeiro porque eu até gosto de lá, eu gosto das pessoas. Não, mas eu dei um 5 agora porque vira e mexe, tem uma situação de cobrança, por exemplo, no meu trabalho. E aquilo me incomoda bastante, a maneira como eu sou cobrada, a maneira como falam comigo, as expectativas que estão gerando, apesar de eu contribuir com isso, mas há uma expectativa em relação a isso. E assim vai. Defina o que te incomoda sempre que a nota for abaixo de 6. Terceiro, aí você vai se questionar, quando essa mesma situação de alguma maneira, às vezes é um cenário completamente diferente, uma forma diferente, pessoas diferentes e uma situação até mesmo, mas que o mesmo tipo de cobrança, por exemplo, aconteceu. Poxa, essa mesma cobrança aí acontece quando eu vou para um aniversário e, bom, pode ser. Ou esse mesmo tipo de cobrança acontece toda vez que chega no final do mês e eu não tenho dinheiro para poder completar o que precisa no orçamento de casa. Eu começo a identificar que a mesma situação ela acontece em cenários diferentes, né? E aí que vem, uma vez que eu fiz isso, eu vou passar a enumerar todos, tá? Todas as pessoas envolvidas. Eu vou colocar o nome das pessoas envolvidas tanto no trabalho e nessa outra situação, nesse outro momento que eu consigo identificar. Eu coloco o nome das pessoas. Às vezes é meu chefe, meu parceiro de trabalho, a colega, a copeira, ou em casa, ou numa situação com o vizinho, é o vizinho, é o filho, é o parceiro, e por aí vai. Coloque o nome. Logo em seguida disso, palavras. Aí é que vem isso, quanto mais verdadeiro você for com você. Esse é o ponto mais importante do exercício. Seja verdadeira com você. Coloque e defina em palavras cada uma dessas pessoas e de que forma elas contribuíram para isso. Por que elas incomodam e o que delas isso incomoda em você. Crie essa oportunidade para você. Coloque no papel, defina em palavras. Por quê? Mas palavras, não precisam ser frases não, e é um exercício rápido de fazer, por isso que é bacana, né? Sempre que a gente ouve, entende falar bobagem, ótimo, não tem problema. Quem realmente quer quebrar padrões, quem realmente quer mudar as rotinas, quer fazer algo por si mesmo, vai fazer algo, vai tomar a iniciativa, vai tomar a decisão e vai realizar. E a hora que a gente faz esse exercício, eu recomendo, começa devagar, escolhe uma área e faz com o coração, faz realmente sentindo isso. E no final, a hora que você define em palavras cada uma dessas pessoas, você vai tirar o nome dessas pessoas e vai colocar o seu. Autorresponsabilidade. Com toda certeza. E esse exercício eu falo para vocês assim, por exemplo, a gente vai perceber, a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu tinha, não vou nem falar muita idade aí não, mas foi um bom tempo atrás, foi quando eu comecei aí um curso, né, de autoconhecimento, e o exercício era para eu descrever meu pai. E na época ainda eu era um pouco mais aí na fase madura, aí, começando saindo da adolescência, tinha acabado a faculdade e um desejo muito grande, né, principalmente aí de ser responsável, de conquistar o próprio dinheiro, e tinha que definir meu pai de algumas formas, né? E sempre foi uma pessoa extremamente presente, né? Então, assim, era tanto os pontos positivos quanto os negativos. Mas sempre foi bastante exigente, gostava muito de que a gente tirasse notas boas, exigia bastante no estudo.
era uma forma dele sempre acompanhar, ele sempre desejou que fôssemos, né, tenho 2 irmãos, que fôssemos aí profissionais liberais, e sempre investiu muito nisso. Então era bastante, né, muitas vezes autoritário, e aí eu fui colocando só as palavras. E aí, da hora que veio, né, a hora de trocar, né, primeiro trocou pelas coisas positivas. Então foi muito bacana, né, assim, a hora que você se identifica com algo muito positivo. Daí eu olhava e falava assim, poxa, realmente, né, é muito presente, muito dinâmico, extremamente ativo, muito inteligente, de uma sagacidade, de uma rapidez de raciocínio e de acolhimento, sempre atento. Então fui colocando as palavras e foi gostoso, né? Assim, o exercício. Aí veio a bomba, né? Então agora toma. Aí começou assim, agora você repete para si mesma. Eu sou autoritária. Eu sou eu sou autoritária. Eu sou brava, eu sou ansiosa, eu sou, né? Quando a gente vai olhando esse lado complicado assim, né? De se enxergar e de reconhecer e de se aceitar que você tem aquelas características, né? Mas foi um dos melhores exercícios que eu pude fazer. Foi um dos momentos assim que eu me enxerguei com uma realidade, com uma verdade muito grande. Porque ainda hoje eu tenho alguns momentos em que eu sou realmente muito brava, em que eu sou autoritária, em que eu tenho alguns deslizes assim, mas é muito rápido, é muito fácil de eu perceber o rompante, né, de me identificar e de trabalhar isso em mim. E hoje muito menos situações me colocam numa repetição dessa em que eu já me peguei várias vezes, né? E isso realmente fez com que eu me trabalhasse muito profundamente. E só gratidão mesmo, porque tenho no meu pai uma referência grandiosa, né? Uma pessoa que é o meu porto seguro aí de referência, de direcionamento, diretrizes, honro, respeito e sou eternamente grata por cada ensinamento, por cada bronca, por cada limitação que me foi colocada assim, né? E hoje o meu olhar é muito diferente e me vejo e me reconheço em muitos detalhes ali. E é só uma curiosidade, né? Uma forma assim de salientar esse exercício, né? De dizer quanto é importante e muito bom fazermos ele com sinceridade e não termos medo, não, nem receio de colocar essas palavras, porque realmente elas vão nos ajudar não só nesse exercício de hoje, mas nessa construção da jornada da liberdade sistêmica. E façam, realizem, eu vou deixar depois ali no grupo. Quem não entrou na teia ainda, entre lá para a gente poder depois discutindo um pouquinho amanhã, hoje ainda e amanhã sobre esse bate-papo sobre autorresponsabilidade hoje. E é isso. Agradeço imensamente quem ficou aqui comigo até o final e me deu essa oportunidade de compartilhar o primeiro passo da liberdade sistêmica. E por que liberdade sistêmica? Porque o nome, né, liberdade é algo que realmente todos nós desejamos, todos nós queremos muito, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Mas liberdade em relacionamento? Com certeza. Há uma grande diferença entre liberdade no relacionamento para liberdade do relacionamento. Então, quando a gente entende essa diferença e se sente livre no relacionamento, é a maior e melhor parceria que você pode ter para com você em qualquer trajetória de vida e escolha. E sistêmica, porque realmente tudo é sistêmico. Todos nós estamos interligados, todos nós estamos unidos por algo maior, somos co-criadores e de alguma maneira os nossos emaranhados aí, eles acabam se encontrando para que a gente desate esses nozinhos e vá tecendo essa teia na maestria que é realmente quando a gente vê uma grande teia formada em que
é só puxar a pontinha que ela vira uma linha contínua, né? A verdadeira teia, ela não tem nó nenhum. Ela realmente é uma magia. E é isso. Agradeço muito. Aguardo vocês amanhã às 8 horas da noite, aqui novamente pelo Facebook. Se Deus quiser, pelo YouTube também. Vamos ver se eu consigo corrigir o problema que deu no meu computador. E espero vocês amanhã, 8 horas, onde falaremos sobre crenças, remexendo nessas crenças e como a gente se aprofundar nisso e realmente transformar as limitantes em possibilitadoras. Gratidão imensa para todo mundo, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e nos vemos amanhã, 8 horas da noite. Até breve.